Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é já o terceiro domingo do tempo da Quaresma e seguramente todos nós nos estamos a preparar para acompanhar Jesus na sua paixão e na sua morte, para depois sermos também dignos de participar na sua gloriosa ressurreição, que festejaremos liturgicamente dentro de aproximadamente um mês. E nestes dias estamos também a acompanhar a viagem do Santo Padre ao Iraque, onde foi em peregrinação ao lugar de onde procede Abraão, pai dos crentes e também, como sabemos, comum a nós cristãos, mas também aos judeus e aos muçulmanos que igualmente o veneram pela sua fidelidade a Deus. E o texto que hoje nos é proposto é um pouco curioso, talvez até um pouco estranho, porque parece que nesta ocasião, que São João refere no capítulo 2 do seu Evangelho, Jesus parece ter perdido a cabeça, ter tido um gesto de impaciência, de irritação, quase que poderíamos dizer de um certo descontrolo, que o levou até a tomar uma atitude agressiva, que se calhar a nós nos escandaliza um pouco. Com efeito, este evangelista, que é o discípulo que o Senhor amava, aquele que talvez mais vezes insiste no mandamento novo da caridade, aquele que diz também na sua primeira carta que Deus é amor, é também aquele que nos refere este episódio. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados às suas mesas. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou-os a todos do templo e com eles as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai daqui isto, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa devorou-me. Tomaram então a palavra aos judeus e disseram-lhe: com que sinal nos mostras tu que tens autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e o reedificarei em 3 dias. Explicaram os judeus: este templo foi edificado em 46 anos e tu o reedificarás em 3 dias. Ora, ele falava do templo do seu corpo. Sem dúvida, um episódio estranho em que Nosso Senhor corre à chicotada com os vendilhões do templo. É verdade que eles se encontravam ali e com eles também a mercadoria que procuravam vender, aqueles animais, as ovelhas, os bois e também as pombas, era por uma razão e por uma razão religiosa, ou seja, porque as pessoas tinham que comprar aqueles animais para depois os poder oferecer como sacrifício, e assim estava previsto na lei. Portanto, havia uma razão para a sua permanência naquele lugar. E, portanto, até parece que esta atitude de Jesus, tão violenta, é uma falta contra a caridade, quase que parece desmentir aquilo que o Evangelho diz em todas as outras suas páginas, em que Jesus nos aparece sempre tão carinhoso, sempre tão meigo, sempre tão atencioso, até muitas vezes reprovando a violência, como daqueles 2 apóstolos que queriam que chovesse fogo do céu e consumisse aquela cidade de samaritanos em que não tinham sido recebidos. Ou também, já na sua paixão, Jesus manda a Pedro pôr a espada na sua bainha, porque não queria que respondesse com violência à violência dos que o detiveram.
Mas aqui parece que Nosso Senhor não foi capaz de ter essa atitude e que essa imagem de Jesus bonzinho, por assim dizer, não corresponde à verdade histórica, porque, pelo menos neste momento, parece ter se impacientado, parece ter, de facto, cedido à tentação da ira, que é, como nós sabemos, um pecado. Se esta é talvez a leitura mais óbvia, por assim dizer, deste episódio da vida de Jesus, sabemos que não é a interpretação correta. Jesus é perfeito Deus, sem dúvida, e é também perfeito homem. E ao ser perfeito homem, isso quer dizer que é o mais carinhoso dos seres humanos que alguma vez existiu ou possa vir ainda a existir, mas também o mais forte. E nos homens a virilidade é uma virtude, a fortaleza é uma virtude moral e é também um dom de Deus. Aliás, na paixão de Jesus encontramos muito bem representada essa força interior do Senhor que o leva a aguentar um tão incrível sofrimento. Pois bem, a caridade por vezes também nos obriga a comportamentos enérgicos, não porque estamos zangados, não porque estamos aborrecidos, não porque odiamos os outros, não, certamente porque lhes queremos fazer mal, mas precisamente pelo contrário, porque se calhar o bem dessa alma passa por uma advertência dita com mais dureza, se calhar passa por uma atitude mais enérgica, se calhar passa até por um castigo que aquela pessoa precisa de receber, não para o seu mal, mas para o seu bem. Muitas vezes os pais têm que o fazer. Aquela criança que desobedeceu, aquela criança que foi mal educada, naquela altura, se calhar, é conveniente, é bom para ela que leve uma pequena estalada, desde que isso não lhe faça mal à saúde, mas isso ajuda a educar-se, ajuda a ter princípios, ajuda a conter-se, a não reagir mal numa próxima vez em que essa situação se lhe ponha. Por isso, Nosso Senhor algumas vezes teve que ser enérgico, aqui o foi com os vendilhões do templo, também o foi com Pedro, quando lhe disse, afasta-te de mim, Satanás. Pedro não se tinha dado conta do disparate que tinha dito, quando tinha pedido a Jesus que se afastasse da cruz. E se Nosso Senhor lhe tivesse dito, isso é um disparate, se calhar Pedro não dava grande importância àquilo que o Senhor lhe tinha dito, e se calhar até teria esquecido essa sua palavra. Nosso Senhor dizendo de uma forma tão clara, tão enérgica, tão forte, Pedro nunca se iria esquecer. Claro que ficou magoado, e se calhar até pensou que injustamente, porque ele era por amor a Jesus, que não queria que o Senhor sofresse, mas precisava de ouvir aquelas palavras tão duras para compreender a necessidade da cruz para a nossa salvação. Isto também acontece às vezes. Por exemplo, houve uma Santa Maria Micaela, que se dedicou à recuperação de mulheres da má vida. E houve uma vez uma que se zangou com a Santa e disse-lhe que ia voltar para a vida que antes tinha. E a Santa deu-lhe uma estalada, porque ficou tão incomodada com aquilo, ficou tão sentida com aquela resposta que lhe deu uma estalada. E o curioso é que a pessoa que levou a estalada não ficou zangada, nem ficou ofendida, antes pelo contrário, ficou agradecida, porque pensou, a minha mãe teria feito exatamente o mesmo. Se esta pessoa não se importasse comigo, dizia, então vai, olha, o que é que eu tenho que ver contigo? É a tua vida, faz o que quiseres. Mas ela não era capaz de dizer isso, porque amava verdadeiramente aquela pobre mulher, e por isso sentiu tanto, e aquela salada era, ao fim e ao cabo, uma manifestação de amor. Claro que isto não quer dizer que devamos agora andar à estalada uns aos outros por amor, não é certamente a manifestação mais habitual da nossa caridade, mas não devemos ter também respeitos humanos de corrigir quem for necessário corrigir através dos meios que sejam adequados nessa ocasião. Mas cumprindo sempre o conselho de São Paulo. São Paulo dizia, zangai-vos, mas não pequeis. Ou seja, se precisamos dizer alguma coisa, e às vezes precisamos,
se precisamos de corrigir alguém, e às vezes é necessário fazê-lo, se precisamos e devemos manifestar o nosso desagrado por alguma coisa que objetivamente não está bem, com certeza que o temos que fazer, mas sem pecar, sem querer mal à pessoa, sem nos deixarmos levar pela ira, sem fazer juízos temerários, sem cair também na murmuração. Vamos pedir a Nossa Senhora que teve essa fortaleza para estar sempre ao lado de Jesus. Não está ao pé dele nos momentos da glória, dos grandes milagres, mas está ao pé dele, junto da cruz, quando todos, até os seus amigos mais íntimos, dele se envergonharam. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa força também para vivermos sempre a caridade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.